Bom, vamos embora lá. Primeiro eu vou abrir o diagrama da CPS 71. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para a gente poder fazer uma análise. Rodrigo, tá aí? Rodrigo? Bom, deve estar online. Qualquer coisa você vê no gravado então, Rodrigo. Bora lá. Galera, ó, esse aqui é o circuito de disparo. Esse aqui tá o SCR. Deixa eu pegar a canetinha. Professor, a tela não está aparecendo, professor. Oi? A tela não está aparecendo Não tá aparecendo? do diagrama. Eu tô acessando aqui, que eu acesso de outra tela para ver o que vocês estão vendo. Agora apareceu. Apareceu? Pode ser por conta da internet sua. Às vezes está com um pouquinho de falha, ele some mesmo. No gravado depois fica mais acessível, tá? Fica bem melhor para assistir do que ao vivo. Porque por causa da variação da internet, ele dá umas bugadas de vez em quando. Deixa eu só ajustar minha caneta aqui, galera. Ok, beleza. Então, vou pegar a caneta aqui. Então, aqui, ó, galera, ó. Esse aqui é o circuito de potência da Soft Start, da placa CPS 71. Aqui, ó, como podemos ver, temos o tiristor, que é uma espécie de triac. Ele tem dois SCRs, ó, em antiparalelo. Por que ele utiliza esse circuito? Porque ele trabalha com tensão alternada. Então, ora a tensão está numa direção, ora está em outra direção. Estão vendo aí? Tá acompanhando bem, galera, ou tá bugando? Como é que tá? Está funcionando bem, professor. Tá funcionando bem? Maravilha. Então, continuando aqui. Então, nós temos o SCR, o triac, da placa de potência. E aqui, ó, nós podemos ver... Deixa eu só ver quem tá... Deixa eu apagar aqui. E aqui, ó, no próprio diagrama... Opa, professor, caiu aqui, desculpa aí. Não, tranquilo. Depois eu vou liberar para você acessar a gravada. Me manda depois só o e-mail Gmail, tá, Rodrigo? Perfeito. Obrigado. Tá. Ó, então aqui nós temos os dois gates. Aqui, ó, podemos ver o circuito de disparo. Notem que a própria alimentação que efetua o disparo nos gates é proveniente do circuito de potência. Então, aqui, simplesmente nós temos um sistema de controle que chaveia esse comando de acordo com o sincronismo de entrada. A galera hoje está entrando meio atrasada. Galera, vocês estão entrando agora, vão acompanhando aqui. Bom, eu comecei agora, acho que vocês não perderam muita coisa. Mas qualquer coisa, dá uma olhada no gravado depois, tá? Eu vou continuando aqui para a gente não perder muito tempo. Então... vou fazer o seguinte, galera, para mim não ficar toda hora trocando de tela, quando aparecer alguém para entrar na aula, aí vocês liberam acesso, tá? Voltando aqui para análise. Então, nós temos o circuito de potência isolado, ó, do circuito de controle. O circuito de controle nada mais é do que opto, seria como um opto transistor, porém, isso aqui é um opto triac, como vocês podem ver aqui, ó. Porém, esse circuito, porque o fototransistor, o que acontece? Ele só tem direção do sentido dele, é apenas numa direção. Vamos pegar aqui, nessa mesma malha, não tem. Vou pegar da CPS 73. Tá aqui. Ó, esse aqui é um fototransistor. Então,
o fototransistor, por circuito de disparo, show de bola. Por circuito de sincronismo, show de bola. Porque o sistema vai analisar a passagem por zero da onda sinoidal. Então, toda vez que ela passar por zero, vai haver uma condução aqui, um pulso. E para o sistema de controle, maravilha. Mas notem que o fototransistor, ou optoacoplador, ele só tem um sentido no fluxo. Ó. Ele só vai do positivo para o negativo. No sistema de disparo, não. Nós vamos trabalhar com sentidos reversos, ou seja, com dois sentidos. Então, precisamos que o disparo seja em ambos os sentidos, tanto no positivo quanto no negativo. Por isso que se utiliza fototriac no circuito de disparo. E como que a gente vai fazer o teste disso? Um teste simples. É o famoso teste a frio. Teste a frio não quer dizer que você está testando a IGBT ou SR. Não, teste a frio significa que você está fazendo uma análise sem tensão. Então, o que é o LED? O LED nada mais é do que um semicondutor, um diodo emissor de luz, LED. Então, nós temos aqui o catodo desse lado, que é o lado negativo, e o anodo do lado positivo. Então, com a ponteira lá em escala de semicondutor, nós vamos medir se há condutividade em um sentido e há o corte no sentido reverso. Geralmente, esse teste é bem eficaz. A gente já detecta se existe um curto, se ele não está conduzindo, que ele pode ter, na verdade, rompido, curto-circuitado a ponto de abrir, ou um curto-circuito mostrando ali uma condução direta em ambos os sentidos. Esse é o primeiro teste, o mais simples. E a mesma forma, com o teste a frio, a gente vai fazer com o triac. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, fica melhor. O que acontece com o triac? O triac ele é um LED, porém ele é um retificador controlado. Ou seja, ele trabalha como um LED, porém ele só vai trabalhar como um LED quando houver excitação. No caso, o disparo do gate. Ele tem esse símbolo. Por quê? Ele é um diodo. Porém, ele não conduz em nenhuma das direções. Só quando houver a excitação, ou seja, tiver aqui mais VCC, ou 2 volts já é o suficiente para dispará-lo, aí sim ele começa a conduzir. Porém, ele só vai conduzir no sentido ao qual ele trabalha, do anodo para o catodo. Aqui, ele estando em antiparalelo, ele vai conduzir dos dois lados. Então, ele vai ser 2 SCRs em antiparalelo com um gate comum, que é o famoso triac, por isso que ele é um fototriac. Então, quando houver excitação do gate desse triac, no caso aqui ele excita por luz, é um fototriac, então ele vai conduzir em qualquer dos sentidos, que é o que é interessante aqui para efetuar o disparo do SCR, do tiristor. Então, o teste a fio dele, como que a gente faz? Se eu não tenho tensão, logo o meu LED não brilha, certo? Se o LED não brilha, eu não excito o meu triac. Então, se eu colocar a ponteira aqui, eu não posso ter condução. Lógico, vocês vão colocar a ponteira aqui, ó, notem, ó, colocando a ponteira aqui, ó, ela está em paralelo a outros circuitos. Ela está em paralelo, principalmente nesse ponto aqui, ó, a esse varistor. Então, você vai ter uma medida, uma resistência qualquer, porém, ela não é uma resistência nula, uma resistência muito baixa, a ponto de haver condução nesse triac. Então, esse é o primeiro teste, que é o teste a frio no diodo e no fototriac. Do lado do diodo, deve haver condução, quando ele é polarizado diretamente, e deve haver o corte quando polarizado reversamente. E no fototriac não deve haver condução em sentido algum, porque eu não estou excitando o triac para isso. A mesma forma, vocês podem ver que os conceitos podem ser extrapolados para potência. O fototriac possui o mesmo conceito do SCR, do tiristor.
Então, um teste a frio comum, verificar condutividade de entrada e saída. Não deve haver condutividade alguma. Talvez uma resistência muito alta ou algo do gênero, mas condutividade não deve haver nenhuma. O próximo teste. Você pode montar um monte de aparato na bancada para efetuar testes de disparos. Por exemplo, você põe um multímetro em escala de condução, de alguma forma você vai precisar prender ali as garrinhas, jacaré, ou com uma ponteira, duas pessoas, uma ajudando a outra. Você coloca neste ponto e excita esse LED aqui. Vocês veem que no diagrama fala para ele alimentar com 12 volts. Porém, nós temos aqui um limitador de corrente. Então, não alimente 12 volts direto aqui que você vai queimar o LED. O LED, em média, trabalha com 2,5 volts, tá? Então, você pega 2,5 volts da sua fonte de bancada, com uma proteção média ali de 20 mA, que é o máximo que esses LEDs consomem, e aplica aqui do positivo para o negativo, nesses dois pontos dele. Não tem problema algum, 2,5 volts. Nesses pontos não vai danificar o sistema de controle ou algo do gênero. O que vai fazer isso? Ele vai fazer com que o LED brilhe. Se o LED brilha, ele vai excitar o triac. Então, você vai verificar no multímetro lá uma certa variação. Ele vai diminuir a resistência a ponto de efetivar a condução aqui neste ponto. O LED, o módulo de potência, o tiristor aqui no caso, eu costumo testar da seguinte maneira. Eu tiro o tiristor, por exemplo, se for de frames maiores, como por exemplo ali 85, 45 amperes, o tiristor é separado, não é soldado na placa, então eu tiro ele e testo na bancada. Nesse caso aqui tem um outro meio. Você pode alimentá-lo, por exemplo, no instante A, você alimenta aqui com negativo, e aqui você não vai alimentar com positivo. Por que você não vai alimentar com positivo aqui? Vinícius? Oi, professor. Tudo jóia? Bom demais. Vinícius, eu vou testar esse tiristor e eu vou, numa das pontas, eu vou colocar o negativo e vou efetivar o disparo. Por que aqui eu não posso pôr o positivo? Por que você não pode colocar o positivo aí? Isso. É simples, simples de tudo. Isso é muito simples. Não imagina que é nada complexo. Sempre pensem que a solução é a mais simples possível. Por que eu não posso colocar o positivo aqui embaixo? Menos um ponto pro Vinícius. Não vai tirar zero. Tá zoando. Vamos lá. Porque eu vou disparar, galera. Se eu vou disparar ele, eu vou fazer um curto-circuito. Então, A hora que ele fechar, ele vai fechar o curto. Isso aí. Por isso, eu não posso pôr um positivo aqui. E qual que é o artifício que a gente faz para poder testar? Eu coloco negativo aqui. E na saída, eu coloco uma lâmpada. Geralmente é bom uma lâmpada de 24, aquelas lâmpadas de carro, pega uma lâmpada, duas. Eu vou utilizar aqui, para mostrar para vocês, uma lâmpada comum, halogênia de 220 volts. Vou aplicar uma tensão de 36 volts aqui neste ponto. E vou efetivar o disparo. Desses 36 volts, como que eu faço aqui? Tem um gigazinho que eu ensinei já a fazer, tem no canal. Depois eu posso passar o link, ou vocês podem buscar lá no canal, fazer um gigazinho para testar esses disparos. Fica bem simples e é uma mão na roda. Não precisa fazer todo esse artifício que a gente está fazendo aqui. Mas aqui, se eu pegar esses 36 volts e aplicar, aonde que eu aplico? Deixa eu ver quem está aí. Rafa, tudo jóia, Rafa? Rafael? Tá fugindo, Rafael. Então tá. Júnior, você tá aí? O Júnior calado? Não é para ficar calado agora não, Júnior.
Eita, a galera tá com medo. Marcos? Ô, professor. Ô, Júnior aí. Então, Júnior, você tá acompanhando aí? Sim, tô acompanhando aqui. Tá? Júnior, nesse arranjo, com o negativo aqui e o positivo aqui, ó, na saída, em qual dos gates eu preciso efetivar o disparo para que ele funcione? No gate 1 ou no gate 5? No Não. Olha o sentido aqui, ó. Ó, o cátodo é o lado negativo do semicondutor. O negativo, então, está aqui. E o positivo está aqui. Então, eu preciso efetivar o disparo no pino 5, no gate 5. Se eu pegar os 36 volts e aplicar aqui, ele efetua o disparo. Porém, ele suga uma corrente bem grande. Eu vou mostrar para vocês, sai até faísca. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente coloco um limitador de corrente. Um limitador de corrente nada mais é do que uma resistência. Aqui, uma resistência de 1K. Isso aqui é um arranjo simples, mas que ajuda vocês muito a efetivar teste de disparo e ver se funciona ou não. Então, aqui eu pego um de 1K e eu simplesmente dou um pulso. Dou uma pulsada aqui no gate. Uma vez, todo SCR que esteja bom funcionando, uma vez que você efetivou o disparo, há um efeito avalanche, conhecido como... Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Ô, professor, Pode falar. por que tem que ser um resistor de 1K? Você pode colocar um outro. É por costume, né? Que é mais fácil achar um resistor de 1K aqui jogado na bancada. Mas você pode colocar, por exemplo, você colocou 36 volts, né? Aqui na potência. E já vou explicar o porquê que eu uso 36 volts e não só 12. Funciona com 12 também. Mas alguns modelos de SCRs, eles precisam de uma corrente na faixa aí de 400 mA para que ele continue conduzindo após o disparo do gate. E eu elevando um pouquinho a tensão, principalmente porque eu vou utilizar uma lâmpada comum de 220 volts, eu preciso de uma corrente bem elevada. Então eu jogo uma tensão maior possível. Caso eu fosse utilizar uma lâmpadazinha daquelas de carro de 12 volts, show de bola. 12 volts seria o ideal. Não preciso mais do que isso. Eu estou utilizando 36 por conta do artifício da lâmpada que eu vou utilizar. Aquela é 220, então a resistência dela é maior. Aqui, na questão do gate, todo componente eletrônico possui datasheet. E vocês vão precisar olhar datasheet em grande parte das vezes, até aprenderem e meio que gravar isso na cabeça. Mas a partir de 2 volts, já é o suficiente pro SCR efetivar o disparo. Porém, comumente, você utiliza aí de 5 volts até 30 volts ou mais. Nesse caso aqui, ele é até bem maior por conta da carga. Mas aqui eu poderia, sim, colocar 36 volts em um canal. No mesmo canal, no mesmo GND, eu interligar e pegar outro canal lá que tivesse com 5 volts e simplesmente dar um pulso. Esse pulso vai fazer com que haja um efeito avalanche dentro do sistema, do SCR. O que vai acontecer? Ele vai conduzir, vai passar a conduzir tensão. E ele, por mais que eu retire essa tensão do gate, coloque lá no GND até, nada vai acontecer, desde que neste caminho esteja passando a corrente de manutenção, que é a IGTH, se não me engano, que é a corrente threshold. Desde que a corrente seja no mínimo esse valor, ele permanece conduzindo e só vai parar de conduzir quando não houver mais corrente fluindo por esse circuito. E por que esse efeito é interessante na Soft Starter? Como eu disse, a Soft Starter trabalha com corrente alternada, certo? Então, imagine o seguinte, ele começou a conduzir nesse ponto, show de bola, e você tirou o gate. Você tirou o gate, e aqui também está num sentido. A corrente, beleza, a corrente está lá acompanhando ela. Na hora que a tensão passou por zero,
Ou seja, o fluxo de corrente que antes ia nesse sentido, parou. Então, se ela parou, porque não tem mais fluxo de corrente, basicamente esse SR corta. E ele começa a conduzir no sentido contrário, ó, porque o fluxo de corrente elétrica inverte. Se o fluxo de corrente elétrica inverte, então ele passa a ser conduzido por esse aqui, desde que haja uma excitação do gate. Ó. Por isso que a Soft Start utiliza SCR, porque ela faz a seguinte função. Ó. Deixa eu apagar esse. A Soft Starter nada mais é do que um dimmer trifásico autocontrolado pelo sistema de controle. No momento, ela lá no sistema de sincronismo, ela detectou que nesse ponto aqui a onda mudou, passou no ponto zero. Então, ela aguarda um determinado tempo e ela emite o disparo. Show! Então, esse aqui ó, é a área debaixo da curva que ela conduz. No momento que ela passa por zero, ela corta a condução. Aí ela conta mais um tempinho, opa, e dispara novamente. Então, essa área aqui, ó, ela conduz de novo. E assim ela vai fazendo gradativamente, cada vez mais, liberando um pouco mais de tensão, até que ela libere por completo a tensão alternada. Tá. Entenderam aí até agora, galera? Senhor. Então tá. O professor, beleza? Pode falar. Rafa? Isso, chegou a gente aí na hora, eu não consegui responder o senhor antes aí, mas eu estou acompanhando, voltei de novo aí. Show. Depois dá uma olhada o que eu expliquei agora, foi bem interessante, também essa parte de funcionamento. Depois dá uma olhada lá na aula gravada que vai ficar. Mas acho que daqui para frente, ainda vou explicar mais conteúdo, eu consigo colocar junto. Agora, aqui. Então tá. Verificando esses pontos, o primeiro teste a frio do sistema de potência é verificar a condutividade de entrada e saída. Não deve haver. Ela deve ser bem uma resistência muito alta. O outro teste a frio é verificar a resistência entre gate e o catodo de cada elemento. Geralmente é uma resistência bem pequena, aí na casa dos seus 20 ohms, 30 ohms, bem pequenininha mesmo. Outros testes interessantes dentro do próprio circuito é fazer um teste a frio, é verificar semicondutores e capacitores. Você pode colocar ali em semicondutores, escala de diodo normal, você verifica aqui a passagem, a condução. Neste caso aqui, foi até bom ver esse aqui. Vamos lá ver se... Bom, saquem só. Como eu disse, a resistência entre o gate e o catodo do SCR é bem pequenininha, 20R. Notem o circuito. Toda soft starter, a base é essa mesma, tá, galera? Eu não fico entrando em conceito específico de marca, porque é a mesma. Mesmo formato vocês vão encontrar em outras marcas. Notem que isso aqui está em paralelo. Se está em paralelo, quando eu fazer a medição nesses elementos, o que eu posso encontrar nessa análise? Rodrigo, tá de boa já aí? Hoje não. Rafa, já tá de boa? Rafael? Ô, professor, beleza? Joia. Rafa, se esses circuitos aqui, isso aqui ainda estou num teste a frio. Se esses circuitos aqui, esses componentes, os capacitores, esse diodo, se esses componentes estão em paralelo ao gate e o catodo desse SCR aqui, e, em média, esse valor
aqui é uma resistência bem baixinha, medida através do multímetro em escala de resistência, 20R. Se eu pegar o multímetro em escala de diodo e medir esse diodo, o que eu vou encontrar aqui? Tem que encontrar o valor do diodo, né, professor? Oi? Tem que achar o valor do diodo ali, né? Não vai encontrar. Por quê? Ah, então é por isso, eu já fiz essa medição. E alguns realmente ali não dá, ou se dá um valor bem baixo, 0,100. Isso aí, por conta disso aqui, ó. Ele está em paralelo. Se você está em paralelo a um segmento, o que você vai encontrar na medida no multímetro vai ser o valor, no mínimo, da menor resistência encontrada no circuito, no paralelismo, que é 20R. Então, em escala de diodo, se você medir esse diodo aqui, ele provavelmente vai apresentar um curto-circuito, um valor de lá 0,02, 0,01, alguma coisa do gênero. Por quê? Porque em escala de diodo, ele identifica como se fosse um curto-circuito, porque a resistência é muito baixa, em ambos os sentidos. Se eu medi-lo em escala de resistência, ao invés de escala de diodo, ele vai encontrar no mínimo 20R, os 20 ohms. Por mais que eu mude a ponteira de posição aqui, ele vai encontrar 20 ohms ou algo semelhante, não algo muito diferente. Agora eu vou explicar teoricamente por que isso ocorre, esse paralelismo. Então vamos supor, cadê? Canetinha. Eu tenho 20R, que é a resistência entre gate e catodo desse SCR. E, por mais que eu tenha uma resistência de 1 mega, vamos dizer aqui, ó, 1 mega, não é, tá? Geralmente é em K. Mas eu tenho 1 mega de resistência nesse diodo. Então, 20R em paralelo a 1 mega, o que ele vai ler? No mínimo, ele vai ler essa resistência, 20R. Nunca vai encontrar algo maior que isso daqui, porque tem paralelo. E paralelos, aí você pode fazer aquela sominha de 20 elevado a menos 1, mais 1 mega elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Aqui vai te dar o valor do paralelo. Ou tem outros métodos também, que é 20R vezes 1 mega dividido por 20R mais 1 mega. Então, qualquer uma dessas contas que você fizer vai dar o valor da resistência equivalente desse circuito. E nunca vai passar do valor da menor resistência que está passando por ele. Então, por isso que às vezes você faz um teste a frio, e a gente vai fazer aqui na prática agora, mede esse diodo, paga, você acha que ele está em curto. Aí você tira ele e aí ele está bom. Mas não é que o diodo está ruim. Isso significa que ele está em paralelo com esse circuito e lendo a resistência do gate catodo aqui. Que mais? Tá. Sim, pode falar, Rafa. Já me aconteceu isso, de achar que ele realmente estava com um problema, e era isso mesmo que o professor falou. Saca ali fora, mede ali, ele tá bom. Isso. Mas é bem isso aí. Então, não perca muito tempo, às vezes, fazendo análise aqui em cima. Isso aqui geralmente são filtros. Na CPS 72, 73, é bacana porque você pode tirar. Esse modelo aqui é soldado. Então, é uma nhaca. Fora que para soldar ele é ruim demais. Mas na outra você tira o SCR, é show de bola. Você não tem mais esse paralelismo. Aí você consegue medir lá na placa essa questão do diodo, do capacitor, verificar se existe algum tipo de fuga. Aqui no varistor, ó, se fôssemos medir aqui com um teste a frio, ele me daria o quê? Ele me daria um valor resistivo do varistor. Ó. Por quê? Notem que num teste a frio, esse triac não está excitado.
Logo, se ele não está excitado, não tenho condução aqui. Se eu não tenho condução aqui, logo, esse paralelo não vai apresentar nada. Vai apresentar o valor do varistor, que é geralmente uma resistência bem elevada. Deixa eu ver. Bom, aqui nessa parte teórica, galera, ficou alguma dúvida? Vinícius, Marcos, Rafa, Alessandro. O Rodrigo. Eu vou ter que... Sim, pode falar, Rafa. Eu vou ter que reassistir ela desde o começo, professor. Eu perdi algumas partes, então para mim ficou algumas coisas vagas, mas eu vou assistir quando ela estiver disponível. Uhum. No começo, o que eu expliquei? Eu peguei e falei a respeito desse componente aqui, ó, do optotriac. Oi? Rafa? Pode seguir, professor. Pode seguir. Pode prosseguir? Sim, Tá. pode seguir. Então tá. Aqui eu vou dar uma explicação rápida, mas depois você vê o gravado. Por que utilizamos um isolador do tipo fototriac ou optotriac no disparo e no sistema de sincronismo utilizamos optoacoplador? Porque no sistema de sincronismo eu vou fazer aqui ó, o isolamento. Deixa eu aumentar essa tela. Eu vou fazer o isolamento e de acordo com a passagem por zero, eu vou ter um pulso, que para mim é o suficiente. Lá no sistema de disparo, não. No sistema de disparo, a onda senoidal, ora ela está num sentido, ora ela está no outro. Então eu preciso de um isolamento galvânico que me propicie ó, a passagem de corrente em ambos os sentidos. Lá no sistema de disparo, eu só tenho passagem de corrente ó, em um sentido, porque ele utiliza um fototransistor, esse aqui é um fototransistor NPN. No TRIAC, não. O TRIAC, você pode ver que temos aqui dois SCRs em antiparalelo, com um gate comum. No caso, o gate aqui é excitado por luz, por isso que é um fototriac. Bom, passando agora dessa parte da teoria, vamos agora fazer uma análise prática em cima dessa CPS 71.